Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e o assunto de hoje é física. Mais precisamente, nós vamos falar sobre acústica, as propriedades do som. Como classificamos o som, qual é o tipo de som que a gente escuta e como ele se propaga, beleza? Então, fica aí para a nossa aula, depois da vinheta. Espero vocês lá. Bora lá! Bem, pessoal, nós estamos estudando então acústicas, ondas sonoras. A primeira coisa é nós como vamos classificar nossas ondas sonoras. A classificação das ondas sonoras a gente tem, primeiro, toda onda sonora é uma onda mecânica. O que quer dizer isso? Precisa de um meio de propagação. Então, o ar, né, a gente escuta um ao outro falar por causa do ar. Tá? Então, o que acontece? Lá no espaço, no vácuo, não existe propagação de onda sonora. Então, esqueça um filme como Star Wars, um filme que passa no espaço que tem explosão, essa coisa toda, a gente não escutaria aqueles barulhos todos, tá? Longitudinal, ela é paralela à vibração. Se a vibração acontece nesse espaço aqui, ela vai se propagar aqui. Tá? Então ela vai fazer. Imagina a caixa de som, né? A vibração da película da caixa de som. Tridimensional. Mesmo a gente estando conversando com a pessoa e estando de costas para ela, a gente escuta o som porque o som se propaga tanto para frente como para trás, como para o lado, para todas as direções. Essas são as três características de uma onda sonora. Beleza? Então olha só, velocidade da onda sonora, né? Ela se propaga em velocidades diferentes pelos meios diferentes, porque ela precisa do meio de propagação. Então, a velocidade nos sólidos é maior que dos líquidos, que é maior que nos gases. O que quer dizer isso? Vamos pegar o som, nossa fala, como é que vai ser? Se nós pegássemos e falássemos a vibração dela no aço, ela propaga assim 6.000 metros por segundo. Na água, embaixo da água, 1.480 metros por segundo. E no nosso ar, né, quando a gente fala, o som viaja numa velocidade de 307 metros por segundo. Então, dependendo, claro, do líquido, dependendo do sólido, esses valores são diferentes, mas temos algumas propagações e a gente consegue ver que no sólido é maior do que líquido. Por que ele é maior? Porque os átomos que vibram quando a gente fala estão mais perto, então eles passam de um para o outro mais rápido. Tá? Vamos deixar desta maneira aqui. Vamos à frente então. O que é uma onda sonora? A gente escuta tudo que a gente fala? Não tem como, tá, pessoal? A gente escuta uma faixa de som audível para nós. A nossa faixa de som audível ao ouvido humano é de 20 Hz até 20.000 Hz. Tá? Então, a gente escuta sons dentro dessa faixa. Menores que essa faixa, então, se vir para baixo disso aqui, nós estamos falando dos infrassons, frequências menores que 20 Hz. Seria o quê? A frequência de um terremoto, o barulho de um terremoto quando se propaga, e as erupções vulcânicas vão ficar nessas duas aqui que a gente não escuta. A gente não escuta, mas tem animais que conseguem perceber e se deslocam antes disso acontecer. E uma outra frequência muito conhecida da gente é os ultrassons, quer dizer, sons maiores que 20.000 Hz, que são para quê? Quando a gente vai fazer um exame de ultrassom, e o mais conhecido aí de todos, eu acho que é quando a mãe, a irmã, a esposa está grávida, vai fazer o ultrassom para ver o rostinho do bebê dentro da barriga. Então, e uma outra que serve seria para localização, ecolocalização do sonar, né? Então fica nisto, né? Que a gente pode. As imagens de ultrassom, claro, o que acontece?
Eles mandam um som, ele vai bater e vai voltar, e aí o capta novamente, e aí com essa, entre o tempo entre emitir o som e receber ele de volta, eles fazem a montagem das imagens. Bem, nós escutamos essa faixa de som aqui de 20 a 20 mil Hz. Então, a gente tem som subgrave, grave, médio baixo, médio alto e agudo. Então, alguns, com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de escutar alguns sons devido ao quê? Devido a problemas nesse sistema auditivo nosso. Eu digo a vocês sempre que a gente vai ter, nós vamos ter uma geração aí com problemas de audição pela grande exposição a barulhos, decorrente do uso do fones de ouvidos diretamente no canal auditivo e de uma altura, ou melhor, com um volume, né, que agride ao nosso sistema auditivo. Mas, né, a gente vai perdendo com o tempo também a capacidade de escutar, e aí a gente vai ter que usar aparelhos auditivos. Alguns já nascem com esses problemas decorrentes da formação, mas tudo bem, vamos aí. Nós temos essa faixa que escuta. Só que animais, nós estamos aqui, ó, nesta parte que a gente escuta. Temos alguns animais, eu não vou poder falar de todos, que escutam infrassons, sons mais baixos do que a nossa capacidade, e sons mais altos que a nossa capacidade. Então aqui, ó, quem que escuta infrassom? Elefantes, toupeiras, eles escutam sons menores que a gente consegue captar. Nossos cães e gatos, eles escutam o nosso, mesmo começa a nossa faixa e escutam sons maiores que isso. Então, assim, em algumas vezes, uns filmes, ou até treinadores, adestradores, usam um apito que eles sopram e a gente não escuta o som, mas os cachorros escutam porque é um som acima da nossa capacidade, tá? Então, por que de vez em quando os cachorros sofrem muito com o barulho de fogos de artifício nas festas de final de ano? Porque o ouvido deles é mais sensível, eles captam faixas de som maiores do que as nossas, então dói neles isso, por isso que eles ficam agitados. E outros, né, como o golfinho e o morcego, eles captam no nosso mesmo faixa, começam essa faixa e vão escutar lá na frente. Tanto que o morcego e o golfinho, eles usam uma coisa chamada de ecolocalização. Eles emitem ondas sonoras, essas ondas sonoras batem no obstáculo e retornam para eles saberem onde é que estão, né? Então essa é a maneira que eles enxergam, né, a ecolocalização. Quando dá problema nessa sua ecolocalização, por exemplo, golfinhos, baleias, eles acabam encalhando, né? Então, e os morcegos também. Os morcegos, eles têm uma péssima visão e só se localizam pelo som. Os morcegos, por exemplo, eles usam a ecolocalização para descobrir suas presas, suas frutas, seus animais que eles vão acabar se alimentando. Tanto faz isso aqui, tá? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!